Fala galera, tudo bem com vocês? Sargento Reis aqui. Vamos começar a nossa correção da prova ESA Saúde desse ano de 2024. Antes de tudo, por favor, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Qualquer dúvida que você tenha, pode colocar nos comentários, comente bastante aí o que você achou dessa prova. E aí, vamos lá? Pelo que eu já dei uma olhada na prova, ela vem muito contextualizada. A do ano passado também veio contextualizada, mas esse ano ganhou em contextualização. Novamente, não esqueça de dar aquele joinha, de curtir e de comentar. Vamos lá, essa questão aqui ela é muito bacana, ela fala sobre os tipos de fraturas. A gente tem fratura impactada, depressiva, em espiral, transversa, assímples, que é uma fratura fechada, que não ultrapassa a pele, o tecido epitelial. Vamos lá. Antes de tudo, eu quero falar para vocês que todos esses assuntos que estão aqui nas questões da prova, nós abordamos dentro do curso Fórmula Enfermagem, dentro das mentorias, dentro das aulas, dentro das questões, dentro dos grupos aí que nós temos de enfermagem do Fórmula Enfermagem. Vamos então parar de enrolação e começar a questão. Vamos aqui diretamente ao comando. Quanto aos principais tipos de fraturas, relacione os quadros abaixo e selecione a alternativa que apresenta a sequência correta. Vamos lá. Fratura na qual um fragmento... Deixa eu colocar a caneta aqui, que eu esqueci. Vou colocar a caneta. Agora sim. Vamos lá. Durante uma atividade, um soldado militar se acidentou. Vamos diretamente na questão. Relacione os quadros abaixo e selecione a alternativa que apresenta a sequência correta. Fratura na qual um fragmento é empurrado dentro de outro fragmento ósseo e nele penetra. Aqui nós estamos falando da fratura impactada, ou seja, há uma fratura, a gente tem aqui esse fragmento ósseo, entra dentro desse osso. Ou seja, esse fragmento superior acaba entrando dentro do fragmento do osso que está abaixo. Aqui a gente chama de fratura impactada. Então, número 2. Próximo. Uma fratura na qual os fragmentos são empurrados para dentro da área lesionada. Observada frequentemente em fratura do crânio e os ossos da face. A gente chama aqui de fratura depressiva. Não sei se vocês já viram um TCE, um trauma crânioencefálico, onde ocorre uma depressão. Ou seja, esse osso, ele foi fraturado e ele acabou entrando dentro da cavidade cranial. Por quê? É uma fratura depressiva. Há uma depressão do osso, do crânio, parietal, occipital, independente de qual osso, e ele acaba entrando dentro da cavidade endocranial. Vamos lá. Uma fratura reta atravessando toda a diáfise. O microfone caiu aqui. Uma fratura reta atravessando toda a diáfise. Aqui a gente chama de fratura transversa. Número 4. Ou seja, uma fratura que ela atravessa toda a diáfise e ela é reta no ângulo de 90 graus, a gente chama de transversa. Próxima. Uma fratura que permanece contida sem ruptura na integridade da pele. Ou seja, ocorreu ali a perda da continuidade óssea, mas não perfurou a pele. A gente chama de fratura simples. Número 5. A última fratura que contorna a diáfise do osso. O que é a diáfise? A diáfise é a parte do corpo. Nós temos a diáfise, né? E nós temos a epífise ali. A diáfise é o corpo. Ela contorna a diáfise, o corpo do osso. Nós chamamos de fratura em espiral. Número 3. A opção aqui é 2, 1, 4, 5 e 3. Letra B. 2, 1, 4, 5 e 3. Ficamos aqui com a letra B. Próxima questão. Espero que vocês tenham acertado. Próxima questão. Simples também, abordamos muito dentro do curso Fórmula Enfermagem. Fala de um jovem. Olha aqui, o diabetes é uma doença crônica degenerativa que tem se tornado cada vez mais comum. Um de seus objetivos caracteriza-se pelo início em qualquer idade. Sim, tanto a tipo 1 como a tipo 2 pode acontecer em qualquer idade. Mas aqui fala que habitualmente em jovens. Então já temos aqui a classificação que nós queremos da diabetes.
em que o indivíduo necessita de insulina para preservar a vida, ou seja, esse indivíduo ele precisa de insulina de forma artificial. Eu tenho que aplicar insulina porque ele não produz. Qual é o tipo de diabetes? Diabetes tipo 1. Pronto, acabou. Já conseguimos resolver a questão. Falou de diabetes comum no jovem e falou que eu preciso aplicar insulina porque o pâncreas, as células beta-pancreáticas não conseguem mais produzir insulina. Nós estamos falando de diabetes tipo 1. Eu tenho que aplicar insulina nesse indivíduo, nesse paciente, porque ele não produz insulina. Se ele não produz insulina, eu tenho um aumento da glicose na corrente sanguínea. Não tem insulina, eu não consigo captar essa glicose e jogar para dentro da célula para produzir ATP, produzir energia. Então, onde vai ficar essa glicose? Vai ficar na corrente sanguínea. E esse indivíduo vai ter uma complicação muito grave, que é a cetoacidose. Também está aqui, ó, propenso à cetoacidose. Galera, diabetes tipo 1. A diabetes tipo 2 eu consigo fazer a administração de comprimido, por exemplo, glibenclamida, metformina. Por quê? Eu consigo aumentar a captação dessa glicose na corrente sanguínea, pelo tecido, pelas células, ou até induzir as células beta-pancreáticas a produzir mais insulina. Não tem jeito. Letra E, diabetes tipo 1. Diabetes tipo 2, se fosse adulto. Gestacional, se a gente estivesse falando aqui de mulheres que estivesse em percurso de gestação. Então, letra E. Tá bem? E a questão está falando aqui de recrutas, de jovens, no alistamento militar. Então, a gente está falando de diabetes tipo 1. Não tem jeito. Próxima questão. Essa questão aqui também, a gente tem muitas questões dentro da plataforma sobre vacina febre amarela. E sobre todas as vacinas, BCG, febre amarela, hepatite B, hepatite A, tríplice viral, várias vacinas. Aqui está falando da febre amarela. Vamos lá. O capitão Melo, no dia 14 de setembro de 2024, durante os preparativos de sua viagem para a cidade de Marabá, levou a sua filha Alice, a sua esposa Anne e a sua mãe Wanda ao posto de saúde para tomarem a vacina febre amarela. Uma vez que a referida cidade está localizada em uma área com recomendação de vacinação, antes de serem vacinados, a enfermeira realizou alguns questionamentos e consultou os cartões de vacina de toda a família, consolidando as informações importantes como abaixo. Sabe-se que a viagem está planejada para o dia 27 de setembro de 2024. Se a viagem está para o dia 27 de setembro e eles foram no dia 14 de setembro, a gente tem mais de 10 dias aí. Informação importantíssima, por quê? Quando o indivíduo ele vai de um lugar para outro lugar, que é uma área de risco, ele tem que tomar essa vacina 10 dias antes. 10 dias antes. Informação importante. Então, se ele vai deslocar para uma área de risco, ele tem que tomar vacina 10 dias antes para induzir a produção de anticorpo suficiente para que quando ele estiver naquela região, o sistema imune dele consiga combater a infecção se ela ocorrer. Outra informação importante, a vacina é por via subcutânea. Dose, 0,5 ml. Informação importante. Contraindicada, não posso aplicar em gestante, em mulheres que estejam amamentando, não posso, amamentando, não posso aplicar em crianças menores de 6 anos e também eu faço a aplicação no calendário normal de vacinação em crianças com 6 meses aqui, 6 meses. No calendário normal, nós aplicamos aos 9 meses. Então, você tem que saber essas informações. Eu vou mudar para uma área de risco, 10 dias antes eu tenho que tomar vacina. Por via subcutânea, 0,5 ml. Não posso aplicar em gestante nem mulheres que estejam amamentando. E eu administro em situações normais, numa criança de 9 meses.
Em situações excepcionais, onde eu tenho risco epidemiológico, eu aplico aos 6 meses, eu posso antecipar. Independente do risco, antes de 6 meses eu não aplico. Vamos lá. Capitão Melo, ele tem 31 anos, nunca foi vacinado, não tem nenhum tipo de doença. Ok, ele pode tomar. Por que ele pode tomar? Porque ele não tem nenhum tipo de doença. Se ele tivesse alguma doença imune, se ele tivesse ali HIV, por exemplo, se tivesse a AIDS, que é uma doença deprimida, que deprime o sistema imunológico, ele poderia tomar? Não. Não pode. Então, como ele não apresenta nenhum tipo de doença, ele pode tomar vacina febre amarela. Vamos ver a Alice. A Alice tem 4 meses e 28 dias. Nunca foi vacinada e não tem nenhum tipo de doença. E não vai ser vacinada. Por que ela não vai ser vacinada? Porque ela tem 4 meses. Eu posso aplicar acima de 6 meses. Anne é a mãe de Alice. Então, se Anne é mãe de Alice, ela está amamentando. Eu posso aplicar nela? Não. Por que não? Porque ela está amamentando. Olha a informação aqui abaixo. Está amamentando. Não vou aplicar. É contraindicado. Se aplicar, eu suspenso a vacina. Eu só posso deixar a mãe amamentar a criança após 28 dias, ou no mínimo de 15 dias. Mas se eu sei que a mãe está amamentando, eu não aplico. Wanda. A Wanda é a avó de Alice. Vamos lá. A Wanda tomou a última dose dia 25/6/2015. 25/6. Vamos contar. 2015, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Em 2024, ela vai estar com 9 anos. 9 anos. Ela só vai apresentar 10 anos de vacina, só vai completar 10 anos de vacina no próximo ano, que é 2025. 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Em 2024, ela tem 9 meses. Ela não tem 10 anos. Por quê que é importante eu saber isso? Porque a dose de reforço da vacina febre amarela é de 10 em 10 anos. A dose de reforço. Então, eu não vou aplicar na Wanda. Em quem eu vou aplicar? Somente no Capitão Melo. Vamos aqui. O volume da dose da vacina febre amarela atenuada administrada na Alice será reduzida? Não, não será reduzida e muito menos aplicada, porque ela tem menos de 6 meses. B. A vacina febre amarela será administrada apenas no Capitão? Letra B. Correto? C. A vacina febre amarela atenuada será administrada na senhora Wanda? Não. Por quê? Ela tem menos de 10 anos. A dose de reforço é de 10 em 10 anos. Então, não aplico. D. Para os viajantes com deslocamento, a vacina febre amarela deve ser administrada com antecedência de menos de 15 dias? Não, de 10 dias. Então, já anulo aqui. Com isso, o Capitão Melo e sua família deverão aguardar até o dia 29 de setembro de 2024 para viajar? É com 10 dias, tá bem? Vamos lá, 10 dias. Ele chegou no dia 14 de setembro. Se ele vai tomar vacina no dia 14, dia 24 ele pode viajar. Ele pode já estar lá, entendeu? Próxima questão. Vou colocar aqui para vocês. E a senhora Anne será vacinada na intenção de imunizar passivamente a sua filha? A gente pode utilizar a vacina na mãe quando a criança não pode tomar. A gente chama de efeito rebanho, ou seja, eu administro em alguém para proteger outros. Então, eu administro numa parcela da sociedade que pode tomar vacina para que proteja os que não podem tomar. Então, isso a gente chama de efeito rebanho. Nesse caso, a mãe não pode, porque ela está amamentando. Alternativa, letra B. Próxima questão. Assinale a alternativa correta sobre a eutanásia negativa. Eutanásia negativa. A gente tem 2 classificações conforme Idelmina Lima, que é a referência de vocês. Tem a eutanásia positiva e negativa. Letra A. A eutanásia negativa é quando se omitem os cuidados destinados a prolongar a vida do paciente.
deixando-se a natureza fazer o seu percurso, o seu curso, só pode ser aceita após o uso de todos os recursos disponíveis, desaparecendo a esperança de salvar a vida em caso de doença terminal. Corretíssimo. Letra A. Isso aqui a gente chama de eutanásia negativa. Ou seja, o paciente terminal, paciente onde foi instituído todas as medidas para curar aquela doença, só que infelizmente não chegou a êxito, não conseguimos a cura desse paciente. Então, já sabemos que é um paciente terminal, o paciente sente dor, está sofrendo. Eu não vou mais instituir medidas que prolonguem a vida dele e que causem sofrimento. Eu vou apenas tratar a dor, cuidar, amenizar, humanizar esse paciente, para que não prolongue o sofrimento. Aqui, corretíssimo. O restante aqui vamos analisar. É o planejamento de tratamento feito entre a família e a equipe interdisciplinar, multidisciplinar, com o fim de provocar antecipadamente a morte. Aqui a gente está falando de eutanásia o quê? Positiva. E primeiramente, eu não posso antecipar a morte do paciente. Aqui está falando que eu vou planejar um tratamento entre a família e a equipe com o fim de provocar, antecipar a morte. Não. Isso aqui não tem respaldo legal. C. É o planejamento de tratamento com o fim de provocar antecipadamente a morte diante da impotência em salvar a vida do paciente. Se você não pode salvar, você pode amenizar o sofrimento, mas você não vai antecipar a morte do paciente. Eutanásia positiva. D. É inaceitável essa prática por diversas razões. Dentre elas, a lei natural e a lei divina. É inaceitável não. É aceitável o quê? A eutanásia negativa, que é onde eu vou instituir medidas para amenizar o sofrimento. Eu vou instituir medidas para humanizar esse paciente, humanizar a família. Isso sim é aceitável. Que eu vou aceitar o quê? A lei natural e a lei divina, ou seja, o percurso da vida, tá bem? Não é aceitável, não é aceita em caso de doença terminal? É aceita. Tá? A eutanásia negativa, ela é aceita em caso de doença terminal. Então aqui está errado. Ficamos com a letra A. Vamos lá. Galera, aqui a gente está resolvendo a prova tipo B. Tá? Então tem vários tipos de provas aí. Esse ano as questões vieram contextualizadas. Galera, ESA, você tem que estudar com uma referência bibliográfica para a ESA. Se você estuda EAGS, estuda EBSER, estuda PM, algum concurso de prefeitura, esquece. Aqui é ESA, é Brunner, é Idelmina Lima, é suporte básico de vida do SAMU, é manual de procedimentos de vacinação do ano de 2014. Então tem que ter atenção com a referência da ESA. Quer estudar para a ESA? Vem para o Fórmula Enfermagem, não tem outro jeito. O único curso que tem todo o seu material de acordo com a referência bibliográfica é o Fórmula. Você não vai achar outro curso que tenha referência às questões para a ESA. Te garanto. Vamos lá. Os sinais vitais que evidenciam alterações da função corporal. Quando se desviam do normal, implicam a necessidade de observações do paciente para a identificação da relação de causa e efeito. O sinal vital, ele serve para isso. Alguma alteração tem que identificar a causa e efeito. Por que esse paciente está tendo uma alteração? O que está gerando essa alteração? Assinale a alternativa correta sobre quais sinais devem ser verificados ao receber um paciente. Fizemos a correção somente com os alunos do curso Fórmula, agora que eu estou fazendo aqui com vocês. O aluno virou para mim e falou o seguinte: professor, sargento, essa questão aqui foi para o aluno não tirar zero. E realmente, quais são os sinais vitais? Temperatura, pulso, respiração e pressão arterial. Existem outros sinais vitais? Existem. A ESA traz para vocês esse. Então, pronto. É o básico que funciona. Onde tem temperatura, pressão, respiração e PA. Letra D. Temperatura, pulso, respiração e PA. O restante a gente elimina. A letra E fala de peso, não é. A letra B, pressão intracraniana, tiramos. A letra A, peso, tiramos. Estatura, também. A letra C, fala de estatura, tiramos. Então, letra D, gabarito. Essa questão aqui para o aluno não vir com zero, hein? Vamos lá. Questão legal e também um pouco complicado quando o aluno não consegue identificar os sintomas, porque é uma questão realmente difícil.
Esse paciente aqui, ele está com um acesso central e ele está recebendo medicações, soro fisiológico, por exemplo, hidratação, por um acesso profundo. Por exemplo, em veia subclávia, em veia jugular, em veia femoral. E existe uma complicação durante esse tipo de administração em acesso venoso profundo. Qual é? A injeção de ar dentro dentro dessa veia. Então, quando, infelizmente, o profissional ele não preenche todo o tubo com soro fisiológico, com medicação, e ele deixa entrar ar que está dentro do equipo, dentro do extensor, esse ar vai para onde? Vai para a veia. Então, dependendo da quantidade de ar que o profissional ele deixa no equipo, que entra dentro da veia, aonde que vai parar esse êmbolo, esse gás? Que é um gás, é um ar, está entrando gás. Onde que vai entrar esse gás? Vai entrar dentro da veia, que circula somente líquido, somente sangue, vai parar no pulmão, vai causar o quê? Embolia pulmonar. Letra A. Esse paciente aqui ele apresenta palpitações, dispneia, cianose, hipotensão, pulso fraco e pulso rápido, perda da consciência, dor no tórax, ombro e lombar. Isso aqui é característico de embolia pulmonar. Considerando os riscos e as manifestações frequentes associadas às canulação de veias centrais. Punção de acesso central. Foi pulsionado o acesso central, está correndo uma hidratação, o profissional deixou muito ar no equipo, esse ar vai entrar dentro da veia, vai parar nos vasos do pulmão, vai obstruir, embolia gasosa, vai causar o quê? Isquemia no pulmão e o paciente vai ter todas essas complicações. Infelizmente, isso mata, tá bem? Próxima questão. Galera, essa questão também é feita para não zerar. Vou falar para vocês aqui. Foi no sábado. No sábado eu fiz uma videochamada com os alunos, eu fiz uma mentoria com os alunos sobre várias questões. Eu trouxe medicações de cálculo de medicações e não veio nenhuma questão de cálculo. Expliquei aqui essa questão, galera. Parece que eu estava sentindo que essa questão ia vir. E realmente veio uma questão igual a essa. Olha aqui, eu expliquei aos alunos sobre tuberculose. Eu estava falando sobre vacina BCG. E eu falei assim, alunos, a BCG, ela não é que ela previne totalmente a tuberculose, mas ela previne a forma grave, que é a forma miliar. E a gente tem várias formas de tuberculose. A gente só pensa tuberculose pulmão, tuberculose pulmonar. Não, a gente tem a extrapulmonar. Esse bacilo, né, ele pode atingir ossos, pulmão, ossos, rins, gânglio, sistema linfático, atinge qualquer parte. Expliquei isso para os alunos. E o que veio na questão? Falando sobre isso. Olha aqui. Doença crônica causada pelo bacilo de Koch. Não tem como errar. Bacilo de Koch, nós estamos falando da tuberculose. Se a gente estivesse falando sobre Mycobacterium leprae, aí seria hanseníase. Não tem como. Bacilo de Koch é tuberculose, que pode desenvolver em diversos órgãos e sintomas. Aí você fala, não é tuberculose, porque está falando que atinge pulmões, ossos, órgãos genitais, rins, intestino. Se você for aluno do Fórmula, você não errou. Por quê? Eu falei na véspera da prova para você. Tá bem? Vamos lá, próxima questão. Curso top, Fórmula Enfermagem. Na véspera falamos essa questão. Olha aqui, vamos mais uma questão para vocês. O aluno do curso de formação e graduação de sargentos foi atendido no posto médico. Vai contar uma historinha, mas o que ele quer de você aqui? Sobre a ação e a via de administração da dexametasona, assinale a alternativa correta. Olha aqui, sobre a via de administração e a ação. O que é dexametasona? Dexametasona é um anti-inflamatório. É um glicocorticoide, é um corticoide. Ele é anti-inflamatório e ele é administrado por via intravenosa. Deixa eu ver se eu lembro a concentração. 2,5 miligramas a cada ml. A ampola tem 4 ml, a ampola tem 10 miligramas no total. Isso mesmo, ela tem 4 miligramas por ml.
Isso mesmo, 4 miligramas por ml, 2,5 ml total. No final ela tem 10 miligramas. Essa é a via endovenosa, ou seja, intravenosa. E tem o dexametasona via oral. Acho que tem apresentação de 2 miligramas e de 4 miligramas. Letra C. Aí você me pergunta assim, mas existe dexametasona em M? Pode existir. Só que ele não é um expansor plasmático. Ele não é antipirético. O antipirético é o paracetamol, dipirona. Analgésico opioide. Analgésico opioide é uma morfina, por exemplo, um tramadol. O que é um anticolinesterásico? É um medicamento que é feito para inibir, tá, uma enzima que inibe a acetilcolina. O que é acetilcolina? É um hormônio, tá, que ele age no sistema nervoso. Então esse medicamento aqui, ele vai inibir a anticolinesterasa, que inibe a acetilcolina. Então, eu utilizo esses medicamentos em pacientes que têm problemas neurológicos, de sistema nervoso, Alzheimer, por exemplo. Então aqui, a única alternativa correta é a letra C. É um anti-inflamatório hormonal, é um glicocorticoide. Questão mais complicada essa, né? Não é uma questão tão fácil, não. Vamos para a próxima questão. Galera, essa questão foi Ctrl+C e Ctrl+V do ano passado. Ctrl+C e Ctrl+V do ano passado. Acho que ano passado é retrasado. Foi Ctrl+C e Ctrl+V. Aluno do Fórmula não erra uma questão como essa. Tem muitas questões dentro da plataforma. Fizemos dentro da mentoria, fizemos dentro das videochamadas, dentro do grupo de WhatsApp, eu sempre coloco pílulas. Se você não sabe o que são as pílulas do curso Fórmula, são assuntos relevantes, importantíssimos para a ESA. Eu sempre jogo lá no grupo, que são informações importantes para que sempre o aluno olhe. Então, o aluno foi salvo muitas vezes por pílulas, porque eu jogo informações importantíssimas dentro do grupo. Vamos lá. Essa questão aqui. Assinale a alternativa quanto às prioridades de atendimento em relação às cores da triagem. Estou falando aqui do método START, que é simples triagem e tratamento rápido. Eu vou classificar as vítimas em cor vermelha, em cor amarela, em cor verde e em cor preta. Pode ser cinza também, preto ou cinza, a mesma coisa. Vermelho, aquele paciente que eu vou atender agora, é a primeira prioridade. E verde? Verde não. E o amarelo? Eu vou atender depois do vermelho. Atendi o vermelho, que é aquele paciente que está grave, mas que tem mais chance de sair, eu atendo ele primeiro. Atendi eles, atendo o amarelo. Atendi o amarelo, aí eu atendo o verde. E o cinza? Só vou passar no cinza depois que eu passei em todos. Porque o cinza é aquela vítima inviável, que não adianta colocar muitos recursos, que provavelmente ela não vai escapar. Isso aqui eu só faço em vítimas, tá? Em acidentes com múltiplas vítimas. Acidente com 2, 3 vítimas, com 2 ou 3 vítimas, não. Em acidentes com múltiplas vítimas. Qual é a ordem então, sargento? É vermelha, amarela, verde e preta. Letra E. Vermelha, amarela, verde e preta. É a ordem de prioridade. Pronto, resolvemos essa questão. Vamos lá. Questão também que eu tenho certeza que muito aluno ficou na dúvida, uma questão mais objetiva e mais difícil. Sobre a frequência respiratória do recém-nascido, assinale a alternativa correta. Primeiro passo, 18 a 20 é uma frequência respiratória de um adulto. Quanto mais novo, ou seja, um recém-nascido, um lactente, ele tende a ter uma frequência respiratória mais elevada, uma frequência cardíaca mais elevada. Ele vai crescendo, a frequência vai diminuindo e a frequência respiratória, a frequência cardíaca vai diminuindo. A resposta aqui é a letra E, 40 e 45. A letra C você podia eliminar também, muito baixo, 20 a 25, 18 a 20, isso aí é de adulto. Normal, DRN, que é aquele neném que é considerado após o nascimento até os 28 dias, após os 28 dias é lactente, até os 2 meses ali, lactente é aquele que mama, né? Vai até os 2 meses, mais ou menos. Claro que vai até os 6 meses, aí depende da literatura. Mas você vai considerar a frequência respiratória dos
do 40 ao 45. Letra E, galera. Próxima questão. Tudo assunto que tem no Fórmula Enfermagem. Olha aqui, o alcoolismo. Assinale alternativas sobre os principais sintomas físicos do alcoolismo. Alcoolismo é um problema. É uma doença. Alcoolismo é uma doença. Ah, eu não sei nada sobre alcoolismo, sobre dependência química. Olha a questão. Sintomas físicos, é corpo. Nada psíquico, nada clínico. Físico. Alucinações visuais são complicações, são problemas psíquicos. Não tem como. Agressividade e agitação. Agressividade, ela não é um sintoma físico. Ela é o quê? Uma complicação psíquica. Desorientação do tempo e espaço. Também complicações psíquicas. Ideias de perseguição. Complicações psíquicas. É a letra C. Por mais que você não saiba sobre esse assunto, não domine a dependência química, não domine o alcoolismo, você sabe que sintomas físicos são a desidratação, a hipertensão, a hipertermia, taquicardia e sudorese, que é suor excessivo. Isso está onde? No curso Fórmula, lá na parte, eu até sei onde está. Está na parte de introdução teórico de dependência química, que é do módulo de psiquiatria e saúde mental. O aluno vai lá, está escrito sintomas físicos da dependência química. Essa resposta está lá dentro do curso Fórmula Enfermagem. Última questão. Galera, espero que vocês tenham ido muito bem. Vamos lá. Antes do feriado de carnaval. Galera, vai contar muita historinha aqui, mas o que importa é o comando aqui final. Vamos lá. Assinale a alternativa correta que apresenta os princípios básicos para o controle de DST. Normalmente, a questão da ESA, eu estou falando aqui. Normalmente, as questões da ESA, ela vai contextualizar. O que é importante é as duas últimas frases. Que importa, tá? Você pode cagar para tudo. Claro que não. Porque a gente teve uma questão que, durante o enunciado, lá falava, por exemplo, que eram sintomas de jovens, que apresentavam uma complicação que era cetoacidose, que necessitava da aplicação de insulina. Eu estou falando aqui, a maioria das questões, o que importa é as últimas duas frases, são as últimas duas frases. Vamos lá. Princípios básicos para o controle de DST. A atividade educativa não são estratégicas básicas para a prevenção de transmissão das DSTs? Galera, atividades educativas não são estratégias? Claro que são. São as mais importantes. Não são estratégias? São estratégias, sim. Então, já tiramos aqui, porque está pedindo para assinalar a alternativa correta que representa os princípios básicos. B. O tratamento imediato. No momento da consulta, é uma medida preventiva? Pode ser uma medida preventiva quando eu olho do aspecto, por exemplo, da disseminação da doença. Se eu recebo um paciente que tem gonorreia, que tem sífilis, que tem cancro, mole, que tem alguma enfermidade, alguma doença venérea, alguma IST, né? A ESA usa o termo DST. Se eu recebo esse paciente, o quanto antes eu tratar esse paciente, eu evito a disseminação para parceiros, para parceiras. Entendeu? Então, é uma medida preventiva quando eu olho nesse campo, tá? Vamos deixar aqui. Letra C. As DSTs devem ser procuradas por sinais isolados? Não, por o conjunto dos dados clínicos. Eu não olho um sinal isolado, não. Eu olho tudo. Eu olho o comportamento, a vivência, eu olho tudo desse paciente. Eu não posso olhar somente um campo, somente um sintoma. Não, eu olho tudo, eu olho o conjunto. Então tá errado. A letra D. Interromper a cadeia de transmissão atuando no indivíduo que forma a corrente. Interromper a cadeia de transmissão atuando no indivíduo que forma a corrente? Não, eu atuo no elo. E qual é o elo? O elo é o indivíduo e a parceira, ou o indivíduo e o parceiro. Eu tenho que tratar esse elo. Qual é o elo? É o casal. Eu tenho que tratar o elo. Por quê?
Porque o momento que eu não trato os dois, não adianta. Se você tratar somente o paciente que chega para você, você vai tratar ele, mas ele vai ter relação com o parceiro ou com a parceira que está infectada. Então não vai adiantar nada. Por mais que você esteja tratando ele, ele vai continuar tendo relação com uma pessoa que está infectada. Então não adianta tratar com antibiótico para uma doença bacteriana, numa pessoa que está com uma doença bacteriana, e ele vai fazer relação com uma pessoa que está com a bactéria. Vai adiantar alguma coisa? Não. Então a gente tem que tratar o elo. Trata a pessoa e trata o parceiro ou a parceira. E prevenir novas ocorrências por meio de aconselhamento, em que as orientações favoreçam a compreensão do segmento das prescrições médicas. Sim, importantíssimo. Importante. São os princípios básicos para o controle da IST. Letra E. Eu tenho que educar, eu tenho que informar para que esse indivíduo continue o tratamento da forma que foi prescrito. Se foi prescrito 14 dias, 14 dias. Se foi prescrito 7 dias, 7 dias. Pronto. A educação, a informação é muito importante. Então, sargento, por que, professor, você colocou na letra B que não estava incorreto? Porque eu não coloquei que estava incorreto. Tratamento imediato no momento da consulta é uma medida preventiva? Está correto. Porém, não é princípio básico. Não é princípio básico. Então a gente vai eliminar a letra B. Quais são os princípios básicos? Anote aí para a prova do ano que vem. Já vou te ensinar o que a gente ensina para os alunos do Fórmula. Princípios básicos são interromper a cadeia de transmissão atuando no elo, que é a letra D. Só que a letra D está falando atuando no indivíduo, é atuando no elo. E a letra E, que é prevenir as ocorrências por meio de aconselhamento. O que a letra E está falando? Prevenir as novas ocorrências. Continue o tratamento certinho para que não volte a acontecer. Use preservativo. É isso. Tá bem? Galera, terminamos por aqui. Tem alguma dúvida? Coloque nos comentários. Estamos aqui para ajudar vocês. Não esqueça de curtir, de compartilhar para aquele seu futuro canga que vai fazer a prova da ESA o ano que vem com você, se você não fez esse ano, porque eu espero que você tenha passado. Desejo aqui de coração que vocês tenham passado na prova da ESA. Um beijo e um abraço do Sargento Reis e da equipe do Fórmula Enfermagem. Valeu!